a sensação, assim, é de um jogo que precisa ser pensado, ele precisa gerar reflexão, ele precisa gerar cobrança. E eu não sou muito dessa corrente de que já a torcida do Ceará criou um coro essa semana, esses últimos dias, pelo menos. O G4 já largou com 6 pontos. Se não ganhar, vai ficar difícil já. São 2 rodadas de 38, sabe? Eu não sou tão alarmista assim. Mas eu acho que a forma como o Ceará atuou hoje, ela precisa gerar muita reflexão, ela precisa gerar cobrança, ela precisa ter um impacto no planejamento e dentro do departamento de futebol. Principalmente porque ela não pode se repetir. Ela não pode se repetir. Porque o Ceará, ele não vem tendo atuações exuberantes durante o ano. Mas ele não tem costume de ter atuações catastróficas. Ele é um time competitivo. Ele é um time que ele não é absoluto em nenhuma das suas vitórias, mas dificilmente ele é esmagado nas suas derrotas. Isso não existe. E o que aconteceu hoje do time abdicar de jogar, de fazer futebol, é que ao meu ver, inaceitável. E eu acho que, para concluir, eu acho que foi muito emblemática a fala da entrevista do Ramon Menezes depois do jogo, dizendo que o Ceará não pode entrar no jogo como entrou e que realmente no segundo tempo foi o Ceará. Eu não sei se ele acha que aquilo foi o Ceará. É muito assustador. É muito assustador. E uma palavra que ele trouxe para a entrevista, que a torcida do Ceará está pegando uma verdadeira repulsa, é que desde que o Ceará caiu para a Série B, existe uma palavra que eu não sei quem inventou dentro do Ceará, que todo mundo se repete, que existir protagonismo. O Ceará precisa ser protagonista. O Ceará precisa montar um time para ser protagonista, jogar em campo, entrar para ser protagonista. Eu quero saber em que momento o Ceará foi protagonista. Eu acho que o Ceará precisa, primeiro, ser um competidor na Série B. Porque o Ceará completou hoje 40 rodadas desde o seu descenso e o Ceará não entrou no G4 nenhuma vez. Então, eu não sei em que contexto que a palavra que vem do vestiário, da diretoria, do departamento de futebol, em algum momento passe a ser protagonismo. Eu acho que para ser protagonismo, ele precisa ser pelo menos um postulante, um candidato, um time que se impõe na maioria dos jogos. O Ceará não se impõe em nenhum jogo. O Ceará tem 40 partidas jogadas na Série B desde o seu descenso. E o Ceará não tem qualquer recorte de campeonato onde ele se impôs. Não existe. O Ceará sequer entrou no G4 em nenhuma rodada, em 40 rodadas. Como é que o jogador pode sair de campo falando em protagonismo? Ele tem que falar que precisa competir. A gente precisa competir, a gente precisa participar do campeonato. A gente precisa entrar, a gente precisa enxergar o G4. A gente precisa ter solidez para ter atuações que a gente pode dizer, olha, a gente ganhou aqui, hoje a gente empatou, como foi contra o Goiás. A leitura do empate contra o Goiás, por mais que fosse em casa, foi, o Ceará empatou com o Goiás em casa, deveria ter ganhado, foi melhor, teve muito mais chance, chutou muito mais a gol. Foi um empate? Foi um resultado numericamente satisfatório? Não. Mas foi de um time que pode postular um G4. É isso que o Ceará precisa ter. Ele precisa ter atuações de forma repetida nesse sentido, nesse nível. Isso ser costumeiro. O que não pode é você querer falar que sua meta é ser protagonista se você está sequer conseguindo competir em 40 rodadas. É isso que o Ceará precisa entender. Porque o Ceará, mesmo sem ser um time dos gigantes do Brasil, que caem para a Série B, o Ceará está vivendo esse tipo de lama que esses times, às vezes, quando caem, Vasco, o Cruzeiro, vivem, porque não se imaginam na realidade da Série B.